Sejam muito bem-vindos! Para quem não me conhece, eu sou a Suzana e esse é o Se Maquia, um canal totalmente voltado para compartilhar conhecimento e experiências relacionados à área da beleza. Finalmente chegou o grande dia, vídeo de make! E por ser o primeiro vídeo de make do ano, eu resolvi começar com algo bem iniciante, bem para quem não sabe se maquiar mesmo. Então não vai ser um aulão, mas vai ser um tutorial cheio de dicas para tu arrasar, tá bom? Mas antes, eu quero te convidar para o nosso Bonde Maquia Lovers. Te inscreve, curte, ativa o sininho e compartilha para o YouTube sempre te lembrar de vir aqui me visitar toda segunda e quinta ao meio-dia. Então, roda a vinheta! E como eu disse, o objetivo aqui é fazer uma make bem fácil para quem não sabe se maquiar. Então já vamos começar pela parte da hidratação, que ela é de extrema importância. Por quê? O skincare, ele faz parte do processo de pré-make. Porque se a tua pele estiver bonita, qualquer make vai ficar bonita nela. Então é muito importante tu aprender a cuidar da tua pele. Claro que a hidratação é apenas um dos passos do skincare, mas como aqui o objetivo é ser mais prático, a gente vai partir direto para esse passo. Claro, não esquece de limpar antes a tua pele, né? Não adianta passar hidratante com a pele suja. E sempre passar um produto adequado para o teu tipo de pele. Eu não vou falar aqui a marca de nada do que eu vou utilizar, porque eu quero que vocês se firmem no processo, ok? Então, sempre utilizando dedos anelar e médio, porque eles são os que oferecem menos pressão no nosso rosto. E aproveita e já faz assim uma massagem rápida, assim, ó. Movimentos para cima, ascendentes, que já vai trabalhando bem o produto. E pode ir aos pouquinhos, porque daí tu vai sentir quando que a tua pele tá absorvendo o produto. Não esquece aqui nessa região do lado do nariz, ok? Ela é bem importante. E aí no que terminou de passar, não vai direto pro próximo passo, não aplica já outro produto de cara aqui. Deixa a pele sentir esse produto, deixa ele agindo um pouquinho. Muita gente não tem um primer em casa, então a gente vai abolir essa etapa nesse primeiro momento. Em outros vídeos com maquiagens um pouquinho mais avançadas, a gente começa a introduzir outros passos, tá? Então a gente vai agora para a base. A base é responsável por neutralizar a nossa face, o nosso rosto. Então ela é que vai deixar numa cor só, sem luz e sem sombra, apenas no tom que a nossa pele é. O que eu te recomendo é sempre tu passar de pouquinho em pouquinho para tu sentir ela. E na dificuldade de encontrar um pincel que tu te adapte, é melhor tu ir com a esponjinha. Ela sempre tem que estar úmida, ok? Porque seca ela vai sugar muito o produto. Então, sempre esponjinha úmida. E ela facilita bastante, ela é multiuso. Vai ver que a gente vai utilizar ela aqui em vários passos. E aqui também a gente vai cuidar a quantidade. Por quê? Se tu aplica muito, pode ficar um efeito máscara e aí não fica legal. Então, aplica ou em pontos do teu rosto ou na tua mão. E vai aplicando com batidinhas. Pode usar todos os lados da esponja se tu quiser, mas normalmente com essa pontinha aqui pra cima fica mais fácil. Não esquece cantinho do nariz, tá? E já vamos passar também na pálpebra, porque a base na nossa pálpebra vai ser o nosso potencializador de sombras logo mais. Base aplicada, agora a gente vai começar a devolver a luz e sombra para o nosso rosto. Tu pode utilizar o corretivo de duas formas, ou para iluminar ou para corrigir. Se for para corrigir, usa um corretivo no tom da tua pele. Se for para iluminar, usa num tom um pouquinho acima, de preferência um tom, não mais que isso, senão fica muito claro. Aqui eu vou utilizar um corretivo
é mais para iluminar mesmo. E não precisa exagerar. Hoje em dia a gente não faz mais aquela questão de triângulos e várias formas no nosso rosto. Hoje em dia a gente tá prezando mais pela naturalidade. Mais para dar um up aqui nessa make e para ser bem assim de bonita mesmo. Novamente vamos com a esponjinha e batidinhas. E aí sim tu pode espalhar na forma que tu mais está acostumado. Então eu costumo vir aqui subindo em direção à minha sobrancelha para dar aquele ar meio lifting. Já aproveito e ilumino aqui o meu canto interno e venho um pouquinho aqui abaixo, só com o que sobra mesmo no cantinho do nariz. A gente não vai focar agora, por exemplo, em pontos de iluminação do nosso rosto. Aqui mais para correção, para dar um up, realmente para tu ter uma noção e já conseguir fazer uma maquiagem bonita, seja para trabalhar ou se tu tiver um happy hour, enfim, alguma ocasião especial, ou até mesmo para ficar em casa. Tem gente que se maquia para ficar em casa também. E agora é a nossa fase da selagem. Muita gente tem dúvidas sobre qual pó usar, porque existe o pó compacto e existe também o pó solto. Então tudo depende da cobertura que tu quer dar. O pó compacto, ele te dá uma cobertura maior, mas também ele te dá um efeito um pouco mais chapado na tua pele. E o pó solto, ele dá uma cobertura um pouco mais leve, um pouco mais suave, um pouquinho mais refinada. Aqui no meu caso, eu tô utilizando muito o pó solto. Então eu coloco um pouquinho aqui na minha tampinha, esse aqui é um pó translúcido com fundo rosado. E novamente a gente vai utilizar a esponjinha. E eu vou focar principalmente aqui abaixo das minhas olheiras, para que essa base e esse corretivo não saiam, não craquelem. Se bem que a gente já trabalhou lá na hidratação, né? A questão da aplicação do hidratante para ajudar nessa parte de não craquelar. E o que eu tô fazendo aqui? Também tô vindo com... não são batidinhas, na verdade. Aqui eu tô pressionando esse pó aqui contra a minha pele para que ele fixe aqui. Assim, a gente garante essa fixação maior do pó. E vai aplicando assim, ó, pressionando em todo o teu rosto. Vai sentindo, vai tocando onde tá molhado, coloca o pó. Enquanto esse pó cozinhava aqui na minha pele, eu aproveitei e já fiz a sobrancelha. Ela não é o foco desse vídeo hoje, ok? Então, a dica que eu te dou para a sobrancelha nesse momento segue o teu desenho. Enquanto tu não conhece o teu formato de rosto e o melhor formato de sobrancelha para ele, faz no teu desenho atual, contorna ele, apenas isso. E vamos tirar esse pó. Pega aí qualquer pincel mais fofinho que tu tenha, sem produto nenhum, e começa a varrer. Para que saia todo o excesso. Tem muita gente que não tem todos os pincéis, todos os acessórios para poder fazer uma make completa. Mas eu tenho certeza que tu que tá me assistindo deve ter um pincel para blush aí na tua casa. Então, utiliza ele para fazer o contorno também. É o que eu vou fazer aqui. Então, eu pego um pouquinho de produto e sempre tiro o excesso com batidinhas, porque isso vai ajudar a não ficar marcado e também vai ajudar a construir camadas, porque vai depender tudo da tonalidade que tu gosta, a intensidade que tu gosta do teu contorno. E onde é que a gente aplica? Aqui da pontinha da orelha até 2 ou 3 dedos da tua boca. Isso é tu que vai ver o que tu gosta ou não. Lembrando que esse é meio que um padrão, é algo mais clássico, porque existem vários tipos de contorno dependendo do tipo de rosto. E a gente vai fazer com movimentos circulares. Começa sempre aqui no canto, porque é aqui que vai se concentrar a maior parte do teu produto. E pega sempre na pontinha do pincel em movimentos circulares.
Quanto mais na ponta do pincel tu pegar, mais suave vai ficar o teu esfumado, mais bonito também. Aqui, ó, com uma passada só, pra mim, eu acho que já ficou bem bacana. Pra quem ainda ficou com dúvida de onde aplicar, é bem em cima do teu ossinho, ó. Tu faz o biquinho e vai sentir o ossinho, não é onde afunda, é no ossinho. Quer dar uma revitadinha no nariz? Só com o excesso que sobrou no pincel e passa bem embaixo dele. Também só com o excesso pode vir aqui na testa também, se tu achar que a tua testa é um pouquinho avantajada, só para dar também mais um efeito. Agora a gente vai usar o pincel de blush para o blush. E o blush a gente vai aplicar logo acima do nosso contorno. Então, novamente, a gente vai colocar produto e retirar o excesso com batidinhas. E também movimentos circulares. Vai construindo camada, tá? Até tu ver que tá numa tonalidade que tu gosta. E aí, se tu gosta mais na frente, esse blush, pode vir também só com excesso, aí sim, aqui na massa do rosto, ó. Daí já dá um ar mais de saúde. E aqui no nariz vem só quase nada. Pro iluminador, também tem gente que tem muitas dúvidas sobre qual tonalidade utilizar. Então, a dica que eu te dou nessa parte é: procura não utilizar um iluminador tão branco, porque isso pode refletir e estourar muito no flash. Então, te recomendo, de acordo com a tonalidade da tua pele, com o teu fundo, utilizam ou um rosado, ou um dourado, ou um champanhe. Tudo vai da questão aí do teu gosto, da tonalidade da tua pele, que vai combinar mais. Eu gosto de tonalidade mais champanhe, e é o que eu vou fazer. E o pincel que eu vou utilizar é um fofão, é de sombra mesmo, porque esse pincel é muito mais fácil do pessoal ter em casa, de tu ter na tua casa, do que um pincel próprio para iluminador, que é aquele leque. E o efeito também fica muito mais bonito. Então eu pego um pouquinho, retiro bem o excesso e aqui a gente aplicou o contorno, aqui logo acima o blush e agora mais acima o iluminador. Tu é que vai decidir aí a tua intensidade também, tá? E eu venho aos pouquinhos. Gosto de aplicar aqui também, ó, no canto do olho, porque eu uso óculos, acho que dá um efeito bacana. Aqui no nariz a gente vai vir só com o efeito aqui, ó, bem em cima do ossinho. Dá a impressão de que ele veio pra frente, só essa parte. E um pouquinho de nada bem na pontinha, só isso mesmo. Indo pra parte dos olhos, pode ser que na tua casa tu não tenha várias sombras, mas eu tenho certeza que tu tem ou uma sombra marrom ou o teu próprio contorno. E é o que eu vou fazer aqui, utilizar o meu contorno. Por quê? Já me facilita, eu já tô com ele na mão mesmo e vai dar uma maquiagem bem bacana, bem versátil, que combina com tudo. E para começar, a gente vai utilizar um pincel de aplicação de sombra estilo língua de gato. Esse aqui é um pouquinho mais fininho, é um pouquinho mais rígido, mas qualquer pincel de aplicação de sombra tu pode utilizar. E o que a gente vai fazer é contornar o nosso globo ocular, preencher apenas essa parte e não chegar no côncavo. Onde é que é o nosso côncavo? Onde a gente sente afundando. E vamos vir com movimentos de lambidas para esse pincel. Apliquei e agora vocês viram que tá essa coisa mais grotesca, mas a gente já vai arrumar. Como que a gente vai fazer isso? Esfumando as bordinhas dessa aplicação que a gente acabou de fazer. Aí na tua casa tu pode ter um tempinho a mais e para não precisar utilizar um outro pincel, utiliza aquele mesmo do iluminador, desde que tu consiga limpar bem, porque senão vai ter excesso e não vai ficar legal. Se não, pode utilizar um outro pincel de esfumar.
Aqui eu tô utilizando um pouquinho menos fofinho e também mais curtinho. E vamos esfumar essas bordas. Vamos fazer aqui do canto externo até o canto interno em movimentos circulares, pegando apenas na pontinha do pincel. Movimentos circulares contidos, tá? Por que a gente faz de fora para dentro? Para que essa sombra não se expanda, porque senão ela pode vir muito aqui para fora e tu não conseguir arrumar nesse primeiro momento. Claro que já tem esfumados assim mais alongados, mais para fora, mas nesse primeiro momento, se tu ainda não tem prática, é bom não arriscar. E aí é só ir esfumando até sair essa marcação. Viu que mágica? Não é mágica, mais é prática e a força que tu vai dispor no teu pincel. Então, novamente a dica, mais na pontinha do pincel, mais leve fica o teu esfumado, mais bonito ele fica. Aqui na nossa pálpebra fixa, eu vou aplicar um pouquinho de pó para dar uma selada e para que o esfumado fique ainda mais fluido, com o mesmo pincel que estava utilizando para essa sombra. Para a parte inferior dos olhos, eu costumo utilizar pincéis com cerdas mais curtas. Ou eu utilizo um pincel chanfrado, ou eu utilizo um de base reta, que eu gosto bem mais, que ele é um pouquinho mais fofinho, eu acho que é mais confortável. Aí tu vê qual o tipo de pincel que tu te adapta mais. Só para vocês verem a diferença, o de cerdas mais retas e o chanfrado. E eu vou aplicar essa sombra agora aqui embaixo com carimbadas. E eu procuro vir de dentro para fora. Não vou chegar até o final ali do olho para não me causar as olheiras que eu já corrigi. Só até aqui eu acho que essa make já tá muito bacana, muito versátil para qualquer tipo de ocasião. No caso, se completaria só com uma máscara de cílios e um batom. Mas se tu quer deixar ela um pouquinho mais dramática, tu pode aplicar o lápis preto. E onde é que a gente pode aplicar ele? Pode aplicar só na linha d'água ou pode fazer ele como um delineador esfumado, que é o que eu vou fazer. E aí eu não vou utilizar ele em todo o meu olho. Só vou vir mais aqui, ó, na pontinha mesmo. Um traço bem simples, bem rente aos meus cílios. E vou utilizar o mesmo pincel que eu utilizei na parte inferior dos olhos. Vou dar uma leve esfumada para dentro. A gente só vai aplicar agora uma máscara de cílios bem simples, bem rapidinho, bem prático e já vamos pro batom. E muita gente também tem dificuldade em relação ao batom. Existem vários tipos, tem líquidos, tem bastão, enfim, tu vai ver qual aquele que tu te adapta mais. E também tem muita gente que não utiliza ou um lápis labial, que eu acho também que é uma alternativa bem bacana aí para poder te ajudar, ou um pincel próprio para lábios. Então eu acredito que aí na tua casa tu vai aplicar ele direto, né? Ou o teu bastão ou o próprio aplicador do teu batom líquido. E uma das formas mais fáceis que eu aprendi, que eu acho melhor de se aplicar o batom, é a gente contornando as extremidades mais fáceis da gente poder borrar. Então, eu começo sempre pelo arco do cupido, que é esse coraçãozinho, fazendo um X. E eu venho aqui nos cantinhos tô bem com a pontinha do aplicador, tá? Meio. E outro cantinho. E agora a gente só vai ligar esses pontos.
E agora a parte mais fácil, que é só preencher. E essa foi a nossa primeira make de 2022, nosso primeiro tutorial, assim, bem basiquinho. Eu quero saber então o que tu achou das minhas dicas, o que tu achou aí dessa praticidade da esponjinha, se tu já conhecia ou se tu vai passar a utilizar ela agora. E se caso tu for reproduzir essa make, eu te peço para me marcar lá no Instagram, tá aparecendo aqui na tela de novo, porque daí eu vou poder te repostar e vou ficar muito feliz de saber que eu te inspirei de alguma forma e que eu te ajudei. E aqui ao lado, como sempre, vão aparecer outros 2 vídeos para te fazer muito bem, porque também foram feitos com muito carinho para ti, tá bom? E eu fico por aqui. Um beijão, se cuidem, até a próxima aí.